Matheus, boa tarde. Queria que tu falasse primeiramente, né, sobre o jogo treino que aconteceu com o Glória na quarta-feira. Tu também tivesse a oportunidade de iniciar como titular. Foi um jogo treino que tem sua importância pra gente, né? A gente que já vem de um longo tempo aí de preparação, somente os treinamentos, então acho que foi válido ter esse jogo treino, né? E assim como a gente está paralisado aí, né, muito tempo, então acho que era de suma importância para a gente, né? E sobre eu ter oportunidade, eu acho que o Agel já deixou claro que todos os jogadores vão ter oportunidades, então eu fico feliz de estar conquistando meu espaço, mas eu acho que isso fica a critério dele, né? Cada oportunidade que eu tiver eu sempre vou dar meu melhor, né? Independente de que se seja começando jogando ou seja entrando no decorrer dos jogos, como já aconteceu em outros momentos, né? E vou continuar fazendo meu trabalho, né? Eu acho que esses momentos aí, né, para a gente mostrar que nós temos um time qualificado e que cada um vai buscar seu espaço. Tem jogo oficial, Matheus, apenas no dia 2 contra o Figueirense. Você imagina que o Caxias vai ter muitos prejuízos na medida em que há equipes como São José e Ipiranga que vão voltar antes na competição, né? Já tem jogo marcado para a próxima semana. O Caxias vai ter que correr muito atrás do prejuízo? Sim, eu acredito que sim. Assim, não só como São José e o Ipiranga, né, que vão acabar tendo esses jogos antecipados, mas a gente vai sair um pouco atrás ainda diante de todos os outros adversários que a gente tem, né? Principalmente o Figueirense, que é o nosso adversário próximo confirmado, né? Então a gente tem que correr contra o tempo, tem que usar esses jogos treinos que a gente está tendo oportunidade para procurar igualar ao máximo, né? Com a questão do ritmo de jogo. A gente vai sofrer um pouco, mas eu acredito que esses jogos treinos vão servir bastante para a gente igualar, né? A gente sabe que a situação no estado é bastante complicada e nesse momento a gente vai procurar ao máximo focar mais nessa preparação, né? De poder igualar o nível técnico, o nível físico, e a gente sabe que independente do que for definido, se tiver antecipação do jogo para o meio da semana, a gente vai ter que se preparar de qualquer forma para o Figueirense. O Caxias acabou entrando na zona de rebaixamento naturalmente por ter jogos a menos. É um cenário que também vive o São José, né? E a gente sabe que a torcida do Caxias é uma torcida que cobra bastante, né, do elenco. Esse fator de começar lá atrás aumenta mais a pressão, e não só a pressão da torcida, também a própria pressão psicológica na retomada do campeonato? A gente sabe que é natural, né, ter essa cobrança pela grandeza do clube, então é um clube que acabou de conquistar o acesso a essa divisão que a gente está disputando, então é natural que a gente tenha essa cobrança. Infelizmente a gente não começou a competição da forma que a gente gostaria, mas agora a gente tem que correr contra o tempo, né, jogo a jogo, né? Eu acredito que a gente tem 4 jogos a menos aí do que os outros adversários, então vamos procurar fazer isso, né? Olhar jogo a jogo. O nosso próximo adversário confirmado é o Figueirense, a gente tem que olhar para isso, então acredito que não adianta a gente pensar lá na frente já em uma situação de classificação. Primeiro a gente tem que focar no nosso próximo adversário, né? E jogo a jogo, conquistando o nosso resultado, principalmente dentro de casa. Eu acredito que isso vai fazer diferença, e o pensamento é esse, né? De aos poucos retomando a nossa confiança e conquistar o nosso resultado dentro de casa para poder a gente se distanciar daquela zona ali, né? Eu acredito que uma vitória faz a gente se distanciar daquela zona, né? Haja vista que os outros adversários, a maioria já jogou praticamente 4 ou 5 jogos pelo menos, então, e a gente disputou só 2, então acredito que a gente, pensando jogo a jogo, conquistando pelo menos uma vitória aí nesse nosso próximo jogo, né, vai fazer com que a confiança volte e a gente comece a olhar um pouco mais para a parte de cima da tabela. Como é que tem sido esses últimos dias para ti, Matheus, em meio a tudo que vem acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, mas também com a rotina de treinos diários, que de certa forma até cansa, né? Porque falta uma competitividade maior, falta o jogo oficial em meio a tudo isso que está acontecendo. A gente, né, nós atletas, pessoal da diretoria, comissão,
Diante de tudo isso, a gente teve o posicionamento de sempre procurar olhar primeiro para essas pessoas que infelizmente foram atingidas, né? A gente tem que ser muito grato porque a nossa cidade não foi atingida, mas procurando sempre olhar para o lado humano também, né? Acho que isso é importante. Em meio a todo esse caos que a gente está vivendo aí, a gente procurou sempre ajudar, mas a gente também olhou para essa situação de continuar trabalhando, mas pensando também nas outras pessoas, pensando no lado humano. Trabalhando, mas também olhando para as pessoas, ajudando como a gente pode, né, e colaborando para que as pessoas possam se reerguer o mais rápido possível. A gente sabe que vai ser demorado esse processo, né, dias e dias estão se passando e as chuvas estão aumentando, então a gente tem que se preocupar também, né, principalmente com essas pessoas, com o lado humano também. Eu acho que antes da gente, como atleta profissional, a gente também é ser humano, a gente pensa também nas pessoas que perderam suas casas, que perderam parentes. Então, pensando também por esse lado, a gente também está trabalhando, está fazendo a nossa parte, está ajudando como pode e nos fortalecendo, né? Usando esse tempo que a gente está tendo de paralisação para que a gente possa ainda mais fortalecer o nosso grupo, né? Nos fortalecer como equipe, para que quando a gente possa retomar novamente a competição, a gente voltar com força máxima e fazer diferente do que aquilo que a gente começou. E além de, né, ter que voltar depois de um mês parado, as outras equipes não pararam, com exceção dos outros gaúchos, Ipiranga e São José, também tem essa possibilidade, né, de recuperar essas partidas adiadas e ter que jogar quarta e domingo, né, fim de semana, meio de semana. O que tem que ser feito, na tua opinião, para minimizar esses prejuízos técnicos? A gente vai ter que se adaptar o máximo possível, né, com essa rotina, né? Vai ser basicamente parecido com o que foi o Gauchão, né? O Gauchão também tiveram jogos no meio de semana e no final de semana, né? A gente sabe que, infelizmente, como teve esses jogos aí adiados, e a gente vai ter que correr atrás, principalmente com a questão de logística de viagem, né? Vai ter que jogar jogos que infelizmente a gente vai ter um curto tempo de recuperação, né? Mas a gente vai se adaptar. Eu acredito que nesse momento a gente tendo se preparado mais, né, com um pouco mais de tempo, focado um pouco mais na preparação física, e com esse tempo de 100 jogos, acredito que isso vai pesar um pouco, mas a gente vai ter que solucionar, né, arrumar soluções para essas situações.